Fundamental na data de hoje, em especial para ser destacado na data de hoje, não é só ressaltar o papel, a função, a atribuição das mulheres na sociedade. Aliás, o princípio da data de hoje é o reconhecimento de uma sociedade desigual que temos. A condição de ser feminista não é uma condição apenas para as mulheres, é uma condição também para os homens. Aliás, qualquer homem que prega uma sociedade igualitária tem que, por excelência, nos atos e nas atitudes, ser feminista. O Dia Internacional de Paralisação, que ocorre hoje no país, mobilizado pelas mulheres brasileiras e mulheres de todo o mundo, o Dia Internacional de Mobilização, é primeiro para destacar as diferenças que existem ainda hoje, em pleno século XXI, e a opressão ainda existente de homens sobre mulheres. A sociedade misógina, sexista que ainda temos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por isso, tem uma atitude simples que deveria ser a atitude de todos nós, parlamentares homens. Eu tomei como iniciativa em nosso gabinete, hoje, liberar do ponto, facultar o ponto a todas as mulheres do meu gabinete, do escritório em Macapá, para que elas participem das mobilizações do 8 de março. Essa atitude deveria ser uma atitude do poder público, do governo federal, daqui do Senado, e que essa atitude fosse repetida nos próximos anos. A data de hoje tem que ser referenciada como Dia Internacional de Mobilização, de Paralisação das Mulheres, para denunciar a sociedade sexista, misógina, machista que nós temos. Mais ainda no Brasil. Nós temos um país de traço patriarcal, um país legatário da herança portuguesa, um país que na sua primeira ordem jurídica civil, as ordenações filipinas, tratavam a mulher e o escravo negro como coisa. Aliás, o crime de adultério para a mulher era penado com a morte e para o homem era perdoado. Era assim o trato nas ordenações filipinas, na primeira ordenação jurídica civil existente. Nós temos o legado, o machismo intrínseco na sociedade brasileira, é legatário de uma tradição patriarcal e patrimonialista portuguesa, que tem traços profundos em nossa sociedade. Assim como é legatária disto as reformas propostas pelo governo do senhor Michel Temer, aliás, em especial, senadora Gleisi, a reforma previdenciária. Eis aí uma reforma machista, misógina e sexista. Porque o princípio elementar que está consoante na nossa Constituição, que assegura às mulheres terem aposentadoria diferente dos homens e jornada de trabalho diferente dos homens, é um princípio constante no caput do artigo 5º. O caput do artigo 5º não é uma declaração apenas, todos são iguais perante a lei. É uma declaração que, para ser efetivada, pressupõe que a desigualdade é existente na sociedade brasileira e que o Estado brasileiro precisa tomar atitudes de afirmação para aqueles que historicamente foram desigualados ao longo do tempo, ao longo da história. Por isso, o princípio da igualdade positiva, consoante com o caput do artigo 5º, pressupõe o seguinte: tratar os desiguais desigualmente na medida que se igualam. É por isso e em decorrência disso que assegurar no regimento interno do Senado uma resolução que garanta que tem que ter mulher na mesa diretora não é favor. É por isso que proposta de emenda constitucional que assegura que as vagas em disputa, tenha pelo menos uma vaga em disputa no Senado, seja ocupado por mulheres, não é a favor. É por isso que as cotas de participação de mulheres não é favor. É direito conquistado ao longo do tempo. É consoante com a execução do caput do artigo 5º, tratar os desiguais desigualmente na medida que se igualam, porque a tradição da formação da sociedade brasileira, do Estado patriarcal, misógino e machista, foi a exclusão das mulheres, foi tratá-las como coisa, e é por isso que se precisa de políticas afirmativas de inclusão de direitos
E é por isso que tem significado de diagnóstico esse 8 de março de 2017, com a palavra de ordem, nenhum direito a menos, porque em pleno século XXI são os direitos das mulheres que estão sob ameaça. Vejam, a reforma da Previdência, ao eliminar o bônus concedido às mulheres no tempo de contribuição e idade de aposentadoria, quando os formuladores, os machistas formuladores desta reforma a elaboraram, desconsideraram a realidade existente hoje no mercado de trabalho, desconsideraram as condições desfavoráveis enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho. Já foi dito aqui por homens e mulheres nessa tribuna que a jornada de trabalho das mulheres nunca é a mesma dos homens. A jornada de trabalho das mulheres sempre é tripla, às vezes quádrupla, enquanto a jornada de trabalho dos homens sempre é menor. A segunda questão nesse aspecto, além disso, os números dão conta concretamente disso. Ao igualar a aposentadoria por 65 anos para homens e para as mulheres, ocorre uma violência contra um direito conquistado historicamente. Mais grave é essa violência contra as mulheres trabalhadoras rurais, que não terão nunca condições de chegar aos 65 anos de idade com o direito à aposentadoria. A outra questão nesse aspecto é a desigualdade existente, evidente no mercado de trabalho. É óbvio que os traços machistas das políticas do Estado brasileiro implementaram maiores dificuldades para as mulheres terem acesso ao mercado de trabalho do que os homens. Eu estou falando do século XIX nisso, não estou falando do século XXI. São os dados do IBGE que dão conta disso. A taxa de desemprego entre as mulheres sempre é maior. A última PNAD do IBGE diz que entre as mulheres a taxa de desemprego é de 8,7, enquanto entre os homens a taxa de desemprego é de 5,2. É um mercado de trabalho sexista por excelência, que paga uma média de salário de R$ 1.800 para os homens e de R$ 1.250 para as mulheres. Por isso que as condições são diferentes, são desiguais. A desigualdade também na jornada de trabalho. Cerca de 90% das mulheres ocupadas em atividades urbanas em 2014, ainda segundo essa própria PNAD, cuidavam dos afazeres domésticos. São 90% das mulheres, no caso dos homens é de 52%. Na agricultura é mais dramático, 96% das mulheres ocupadas cuidavam também dos afazeres domésticos. Na agricultura, no campo, é somente 48% dos homens também se atribuem a essa responsabilidade. As mulheres ocupadas, em médias, consomem 19,21 horas por semana nos afazeres domésticos, enquanto os homens só 5,1. Querer igualar a aposentadoria de mulheres com os homens chega a ser de uma maldade atroz, chega a ser de uma perversidade atroz, chega a ser a mais grave medida machista, sexista e misógina que já teve na história brasileira, desde o Império, desde as ordenações filipinas. Os números aprofundam muito mais isso. A jornada de afazeres domésticos das mulheres é de 54,7 horas semanais. Os homens trabalham em média 46,7. Exatas, as mulheres trabalham exatas 8 horas a cada semana. A mulher ocupada acima de 16 anos trabalha ainda mais, em média quase 73 dias a mais que os homens em um ano. Por outro lado, a jornada remunerada das mulheres é inferior aos homens, 35,5 horas, enquanto 45,6 horas para os homens. Ou seja, as mulheres trabalham mais e recebem menos por estarem no mercado de trabalho. A desigualdade já existe, o sexismo já existe, a misoginia já existe no mercado de trabalho. E o governo do senhor Temer, que assume, senadora Gleisi, após impeachment uma presidente mulher da República, apresenta uma reforma previdenciária aprofundando o fosso, ampliando as desigualdades. É a mais, repito, é a mais sexista e misógina medida contra as mulheres que já se teve na história republicana.
Por isso, senhora presidente, o aumento de 15 para 25 anos do tempo mínimo de contribuição na aposentadoria por idade trará, obviamente, às mulheres maiores dificuldades. No exercício simples com as médias nacionais, podemos pensar em situações em que a desigualdade se ampliará e se aprofundará no acesso ao mercado de trabalho, no cumprimento da jornada e na remuneração. Por isso, senhora presidente, senhoras senadoras, hoje se espera de nós homens mais do que palavras. Subir a essa tribuna e se pronunciar, como estou fazendo, é de nós a mais fácil das atitudes. Espera-se gestos concretos, ações concretas, medidas concretas. Eu espero que no próximo dia 8 de março, todos os colegas senadores e o próprio Senado, e não só, também governos municipais, estaduais e federais, facultem o ponto para que as mulheres possam participar dos atos, manifestações e mobilizações. É o mínimo. Eu espero mais que isso. Eu espero, sinceramente, que essas reformas aqui apresentadas, senhora presidente, contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro, sexistas, misóginas, machistas, sejam no gesto concreto dos senhores senadores. Este é um gesto que podemos fazer, seja barrada aqui no Senado, seja barrada no Congresso Nacional. Isso é ter coerência com o que foi dito no dia de hoje, nessa tribuna, e a prática concreta.